A maioria das pessoas acredita que para superar seus problemas, precisa de alguém que lhes diga o que fazer. Procuram respostas em livros de autoajuda, em conselhos passageiros ou em longas sessões de terapia. Mas quase 2000 anos atrás, Epicteto, um escravo que perdeu tudo, menos a própria mente, já havia deixado lições tão profundas que continuam a ecoar hoje. As suas palavras não eram consolo barato. Eram golpes de realidade, princípios que cortavam como espadas e que mostravam ao homem comum que, mesmo sem poder escolher as circunstâncias, podia escolher como enfrentá-las. E é exatamente isso que o torna atemporal. Epicteto não falava de teoria, falava de sobrevivência, falava de liberdade interior. Neste vídeo, você vai descobrir meditações que não apenas despertam a sua mente, mas que podem transformar a maneira como você encara a vida. Elas não se limitam a tratar sintomas, como muitas vezes faz a psicologia moderna. Elas vão direto à raiz, a forma como você pensa, reage e decide. Prepare-se, porque algumas verdades vão doer, outras vão libertar, mas todas vão empurrar você para um novo nível de clareza e de força interior. Se você está aqui, não é por acaso. Significa que está pronto para deixar de viver como prisioneiro do que não controla e começar a viver como um verdadeiro estoico. Primeiro, desenhe o seu plano ou viverá o de outros. Epicteto dizia que ninguém pode ser livre se não governa a própria vida. E essa verdade continua sendo um golpe de realidade nos dias de hoje. Se você não dedica tempo para decidir para onde quer ir, acabará trabalhando para os interesses de outra pessoa. Isso não significa necessariamente exploração mal intencionada. Significa que, se não é você quem desenha o mapa, inevitavelmente, outro traçará a rota. E muito provavelmente, ela não será pensada para o seu benefício, mas para o dele. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Cumpre horários, segue o que se espera delas, aceita o que os outros chamam de sucesso. E um dia acorda com a amarga sensação de que a própria vida não lhes pertence. Por quê? Porque nunca se sentaram para traçar o próprio caminho. Epicteto teria clareza. Quem não se autodirige vive como escravo das circunstâncias. Desenhar o seu plano de vida não é luxo, é necessidade. Significa responder com honestidade a perguntas fundamentais. Que tipo de pessoa quero ser? Quais valores quero que guiem as minhas decisões? Como desejo que seja o meu dia a dia em 5 anos? Não se trata apenas de dinheiro ou conquistas visíveis, mas de estilo de vida, de relações, de propósito e de paz interior. Um plano é um filtro para diferenciar o que te aproxima do que te afasta. Sem esse filtro, qualquer coisa que brilha te seduz, e você acaba saltando de um trabalho a outro, de um projeto a outro, sem construir nada sólido para si mesmo. E aqui está a lição mais poderosa. Não é preciso ter um plano perfeito. Na verdade, com o tempo você vai corrigi-lo. O importante é que ele exista, porque um plano imperfeito sempre será melhor do que viver à deriva. Quando falta direção, qualquer vento te arrasta, mas quando você sabe para onde vai, até a tempestade pode te impulsionar. Epicteto resumiria assim: se não quer ser brinquedo do acaso, comprometa-se a governar o seu rumo. Cada dia que você adia o desenho da sua vida, está aceitando, sem perceber, viver o roteiro de outra pessoa. E isso é a maior escravidão. Gastar o seu tempo, talento e energia construindo um sonho que não é o seu. Por isso, antes que o mundo te atribua um papel que você não escolheu, levante-se com papel e caneta e comece a escrever o seu. Porque esse ato, simples mas radical, tem mais poder do que anos de terapia sem ação. 2. Não lute contra o incontrolável. Epicteto nos deixou uma das verdades mais poderosas que um ser humano pode aprender. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos delas. E é justamente essa confusão que faz com que milhões de pessoas se desgastem tentando lutar contra aquilo que jamais poderão mudar. A maioria vive como se discutir com a realidade pudesse transformá-la. Como se reclamar todos os dias fizesse o mundo se ajustar aos seus desejos. Mas o resultado é sempre o mesmo: frustração,
ansiedade e uma energia desperdiçada que nunca retorna. Pense em quantas vezes você perdeu a calma por causa de uma decisão alheia, de um erro do passado, de um clima desfavorável ou da atitude de alguém que nem sequer tinha consciência do impacto em você. Cada minuto gasto nesses combates impossíveis é um minuto que deixa de ser usado no que realmente está sob o seu poder. Epicteto ensinava que a liberdade interior nasce quando aprendemos a distinguir entre o que depende de nós e o que não depende. Essa é a chave que muitos ignoram e que nenhum psicólogo pode substituir se você mesmo não estiver disposto a aceitá-la. Lutar contra o imutável é como socar a água. Você não a fere, apenas se esgota. A verdadeira sabedoria está em soltar. Soltar não como resignação passiva, mas como inteligência estratégica. Significa reconhecer com firmeza: isso não depende de mim, e redirecionar toda a sua energia para aquilo que você realmente pode mover, construir ou transformar. Esse gesto simples, essa clareza radical, muda a sua vida mais do que qualquer desabafo em terapia, porque obriga você a recuperar a força e a investir onde realmente existem frutos. Quando pratica esse princípio, algo poderoso acontece. Você deixa de ser escravo das reações impulsivas, deixa de entregar sua paz a cada provocação externa e começa a experimentar a calma de quem governa a si mesmo. E então descobre que não precisa controlar o mundo para se sentir forte. Basta controlar a si mesmo. Essa fortaleza estoica, nascida da aceitação consciente, tem mais poder do que qualquer remédio externo, porque é um músculo interno que nada nem ninguém pode arrancar de você. 3. Não espere que te amem como você ama. Epicteto dizia que não devemos colocar a nossa felicidade em mãos alheias, muito menos em algo que não controlamos. E poucas coisas estão tão fora do nosso alcance quanto a maneira como alguém escolhe amar. Ainda assim, grande parte do sofrimento humano nasce dessa expectativa rígida, acreditar que os outros devem corresponder exatamente com a mesma intensidade, entrega ou forma que nós oferecemos. Viver esperando essa simetria é como prender a respiração aguardando que o mundo se ajuste ao seu ritmo. Não só é inútil, como também esgota. Muitos transformam o amor em uma transação. Eu te dou para que você me dê igual ou mais. E quando isso não acontece, vem a frustração, o vazio e o ressentimento. Mas isso não é amor, é dependência. O amor verdadeiro, o que liberta e não aprisiona, nasce da abundância interior e não da carência. Epicteto teria dito: sua paz não pode estar acorrentada à resposta de outro, porque, se estiver, nunca será realmente sua. Aceitar essa verdade não significa se conformar com qualquer coisa, nem permanecer onde não há reciprocidade. Significa compreender que o seu valor não depende do quanto recebe, mas da qualidade e pureza daquilo que escolhe oferecer. O ato de amar livremente, sem a balança na mão, eleva você, porque nesse instante deixa de viver como um mendigo afetivo, sempre esperando migalhas, e passa a se relacionar a partir da liberdade e da dignidade. Treinar a mente para essa lição é mais poderoso do que qualquer sessão de terapia, porque destrói a raiz do sofrimento, a expectativa impossível de controlar o coração de outra pessoa. O único domínio verdadeiro é sobre si mesmo, sobre os seus atos e escolhas. O resto será sempre incerto. Por isso, da próxima vez que sentir a tentação de medir quanto dá e quanto recebe, pergunte-se: estou amando de verdade ou estou tentando negociar a tensão? A resposta pode doer, mas também pode libertar. Porque quando você deixa de esperar que o amem como você ama, começa a respirar, a fluir e a criar vínculos mais autênticos, onde ninguém se sente obrigado e ambos se sentem escolhidos. 4. Se só se parabeniza quando chega, você rouba a viagem. Epicteto ensinava que a virtude se pratica em cada ato, não apenas nos grandes resultados. E aqui está uma lição que muitos ignoram. Se você só se permite sentir orgulho quando alcança a meta final, passará a maior parte da vida se sentindo incompleto. Porque os objetivos quase sempre demoram mais do que imaginamos, e se a sua satisfação depende apenas da chegada, viverá preso a uma espera interminável.
A maioria das pessoas escala a sua montanha, olhando apenas para o cume, sem enxergar as paisagens, os aprendizados e cada passo já conquistado. Dizem a si mesmas: serei feliz quando conseguir isso, quando tiver aquilo, quando chegar lá. Mas o estoicismo destrói essa ilusão. A vida não se adia, a vida se vive agora. Cada pequeno avanço em direção ao seu objetivo é uma vitória silenciosa que merece reconhecimento. Ignorar isso é convencer a sua mente de que nada muda, mesmo quando você já está avançando. Celebrar o progresso não é conformismo, é inteligência emocional. É dar combustível ao espírito para continuar mesmo nos dias em que a meta parece distante. É treinar-se para enxergar valor em cada passo, mesmo sem aplausos, mesmo quando parece mínimo. Porque é essa constância diária que constrói o verdadeiro sucesso. Epicteto diria que quem não sabe alegrar-se do presente, também não saberá desfrutar do futuro. O orgulho não deve ser guardado apenas para o destino. Ele precisa ser distribuído em cada quilômetro percorrido, em cada tentação superada, em cada pequena vitória sobre si mesmo. Quando você pratica isso, a jornada deixa de ser um fardo e se transforma em experiência plena. E então, descobre algo que nenhuma terapia poderia fazer você sentir com tanta clareza. Não precisa esperar anos para se considerar vitorioso. Já é um vencedor hoje, em cada vez que escolhe continuar, quando poderia ter desistido. Porque o valor da vida não está apenas na chegada, mas em como você decide caminhar até lá. 5. A honestidade é um presente caro. Epicteto defendia que viver de acordo com a verdade é um ato de virtude que nenhum ganho imediato pode substituir. E é exatamente por isso que a honestidade é um presente caro. Você não pode esperar recebê-la de qualquer pessoa. Muitos estão tão acostumados a esconder, manipular ou dizer apenas o que os outros querem ouvir, que a sinceridade genuína se torna rara. Quem não paga o preço da integridade, coragem, coerência e respeito, dificilmente oferecerá esse presente. Ser honesto não é simplesmente falar sem filtros. É ter a coragem de expressar o que é necessário mesmo quando incomoda, mesmo quando traz consequências difíceis. Por isso, a honestidade é valiosa, porque depura. Ela filtra a sua vida, afasta os falsos e aproxima os que respeitam a verdade. Suas relações se tornam menos numerosas, mas muito mais profundas. Esse processo de limpeza silenciosa é mais terapêutico do que muitas conversas prolongadas, porque cria um espaço onde sua mente pode descansar sem máscaras. A primeira honestidade deve ser consigo mesmo. Não adianta exigir transparência se você próprio se engana, se minimiza seus erros ou inventa desculpas para não enfrentar o que precisa. Mentir para si é uma autossabotagem que destrói a autoestima. Mas quando você escolhe se encarar de frente, reconhecer virtudes e falhas sem adornos, começa a experimentar uma paz interior que nenhuma ilusão pode comprar. Epicteto teria resumido assim: não viva segundo as aparências, viva segundo o que é. E essa clareza tem mais poder de cura do que qualquer justificativa. Porque a verdade pode doer, mas liberta. A mentira pode consolar, mas escraviza. Rodeie-se de pessoas que valorizam a franqueza, mesmo quando machuca. Estabeleça limites com aqueles que já demonstraram não merecer sua confiança. E, acima de tudo, nunca traia a verdade dentro de você. Quando escolhe a honestidade como princípio, você atrai autenticidade, repele falsidade e constrói uma vida que não precisa de defesas, apenas de coerência. 6. Faça o que você sabe de melhor e seja feliz com isso. Epicteto ensinava que a verdadeira riqueza está em viver de acordo com a própria natureza. Traduzindo para a vida moderna, isso significa dedicar-se ao que você faz de melhor e que, ao mesmo tempo, lhe traz alegria. Se você consegue unir talento e paixão, já está muito à frente da maioria, porque a maioria vive presa a rotinas que apenas sustentam a sobrevivência, mas não alimentam o espírito. O sucesso real não é apenas dinheiro, títulos ou reconhecimento. O verdadeiro sucesso é acordar todos os dias sentindo que o que você faz tem sentido, que está usando seus dons em algo que o completa, que o seu tempo não é uma contagem regressiva, mas um espaço de criação, contribuição e satisfação.
O problema é que muitos adiam esse chamado com a desculpa de que, um dia, terão tempo para se dedicar ao que amam. Esse um dia quase nunca chega. Epicteto nos lembraria que a chave é começar agora, mesmo que em passos pequenos. Se gosta de escrever, escreva uma página. Se ama ensinar, compartilhe conhecimento com alguém próximo. Se sua paixão é criar, separe alguns minutos por dia para isso. Não espere as condições perfeitas, porque a clareza não vem antes da ação, mas durante. A constância é o que transforma interesse em propósito de vida. E algo poderoso acontece. Quando você faz o que ama, a energia se multiplica. Os obstáculos continuam existindo, mas pesam menos, porque o propósito é mais forte. Além disso, essa prática abre portas, conexões e até oportunidades financeiras que nunca surgiriam da passividade. No fim, a lição de Epicteto é clara. Alinhar o que você sabe de melhor com aquilo que o faz feliz é muito mais transformador do que qualquer conselho externo, porque esse alinhamento reconcilia você com a sua essência e dá à sua vida uma sensação de completude que nenhum dinheiro pode comprar. 7. Olhe para trás apenas para medir o quanto você avançou. Epicteto lembrava que o passado não está sob nosso controle, mas o uso que fazemos dele, sim. E é aí que nasce uma das lições mais libertadoras. Olhar para trás, não para se lamentar, mas para reconhecer o progresso. O erro de muitos é transformar a memória em prisão, revivendo culpas e feridas como se repeti-las fosse mudar o que já aconteceu. Isso só prolonga a dor. Mas quando você escolhe observar sua história com gratidão, o passado se converte em mestre e fonte de força. Pense em tudo o que já superou. Houve dias em que acreditava não ter saída, situações que pareciam insuportáveis, momentos em que duvidou da própria capacidade. E, no entanto, você está aqui. Isso é prova de crescimento, de aprendizado e de resiliência. Olhar para trás com essa perspectiva é reconhecer que você não é mais a mesma pessoa que começou o caminho. Essa consciência pode fortalecer mais do que qualquer conselho externo, porque é prova viva da sua resistência. Epicteto diria que o passado deve ser usado como mapa, não como corrente. Não se trata de inflar o ego, mas de lembrar que o que você enfrenta hoje não encontra alguém frágil, e sim alguém forjado pela experiência. A comparação mais valiosa não é com os outros, mas com si mesmo. Quem você era antes e quem você é agora. Esse contraste revela progresso real, mesmo que a sua mente, sempre exigente, tente negar. Uma prática útil é registrar conquistas, hábitos mantidos, medos superados e decisões antes evitadas. Nos dias difíceis, reler esse registro mostra que já enfrentou tempestades e sobreviveu. Isso alimenta a confiança de que pode fazê-lo novamente. Assim, olhar para trás deixa de ser nostalgia dolorosa e se transforma em combustível. Porque cada vez que reconhece o quanto avançou, entende que o caminho à frente não é um muro, mas mais uma etapa que também poderá conquistar. E essa certeza é uma forma de liberdade que nenhum psicólogo poderia lhe dar sem que você mesmo a enxergasse. 8. Nada é insubstituível. Epicteto ensinava que grande parte do sofrimento humano nasce da resistência à natureza mutável da vida. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Nada é insubstituível. Pessoas, momentos, trabalhos, lugares. Tudo está sujeito ao fluxo constante do tempo. Quando acreditamos que algo ou alguém permanecerá para sempre, cultivamos um apego que se transforma em dor multiplicada no momento da perda. Aceitar isso não significa viver com frieza ou sem amor, mas sim compreender que tudo tem um ciclo. A verdadeira sabedoria consiste em amar de forma consciente, aproveitar intensamente enquanto existe e, ao mesmo tempo, estar preparado para soltar quando chega o fim. Muitos acreditam que, ao deixar algo ou alguém ir, nunca encontrarão nada igual. E tem razão, igual não haverá. Mas haverá algo novo, diferente, também valioso, se você estiver aberto para receber. O problema é que, agarrados ao que já não existe, fechamos a porta ao que poderia chegar. Epicteto diria que lutar contra a impermanência é lutar contra a própria natureza, e isso é um desperdício de energia.
A liberdade vem quando aceitamos a mudança como parte inevitável da vida e escolhemos fluir com ela em vez de resistir. Praticar o desapego consciente é essencial. Não significa amar menos, mas amar melhor, sem correntes, sem medo. É desfrutar de alguém ou de algo sem a angústia constante da perda, reconhecendo que cada momento é único. Assim, a tristeza da despedida se transforma em gratidão pela experiência vivida e o vazio abre espaço para novas oportunidades. Nada é insubstituível, porque até você muda. Não é a mesma pessoa de 5 anos atrás e não será a mesma daqui a 5 anos. Se você se transforma, tudo ao redor também se transformará. Essa aceitação gera resiliência. O que hoje parece o fim pode, na verdade, ser o início de algo maior. E compreender isso é mais curador do que qualquer conselho externo, porque devolve a você a força de sempre recomeçar. Agora você sabe, a liberdade que Epicteto conquistou não veio das circunstâncias, mas do domínio da própria mente. Ele foi escravo em corpo, mas nunca em espírito. E é essa a lição que atravessa os séculos. Nada do que acontece fora de você pode quebrar a sua essência, a menos que você permita. Não espere que o mundo mude para que você seja feliz. Mude você, e o mundo terá de se ajustar à sua força. Essas meditações não são frases antigas perdidas em livros de filosofia. São armas práticas para viver com clareza, coragem e dignidade. Quero que você faça um compromisso agora mesmo. Vá aos comentários e escreva: hoje tomo o controle da minha vida. Sou estoico não como palavras soltas, mas como um pacto público consigo mesmo, para que sua mente grave essa decisão e ela se transforme em ação. Se este vídeo trouxe valor para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e inscreva-se para continuar fortalecendo sua mente ao lado de uma comunidade que busca o mesmo. Lembre-se, o mundo pode tentar tirar tudo de você, mas o que constrói dentro de si é intocável. Nos vemos na próxima aventura.